Bom dia, irmãos. Vamos retomar aí nosso estudo. Nós estamos finalizando o livro hoje, Reforma e Reformadores, a lição número 16. Como falamos na semana passada, a lição é um pouco grande, então nós dividimos em duas partes. Então peço que, por favor, pegue seu livro. Nós ainda estamos com um problema aí de volume, que infelizmente não foi possível resolver. Então coloque aí o volume no máximo para vocês poderem acompanhar. Que Deus nos abençoe e nos alimente aí através do estudo da história e também em conjunto com o estudo da sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, história providencial do Brasil, né? Versículo chave nosso aí, Provérbios 8, 15 a 16. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Então nós já vimos esse verso semana passada. Nosso alvo da lição permanece o mesmo, né? Saber, descobrir que os protestantes chegaram no Brasil antes da abertura religiosa. A abertura religiosa comumente é colocado ali no momento da República. No final do século XIX, ano 1889, mas isso aí não é tão simples, né? Por isso a gente está olhando para essa lição. Ela é bem interessante porque ela coloca mais luz sobre isso daí, né? Sente regozijar-se pelo movimento missionário em nosso país. Eu fiquei bem satisfeito com essa última lição. Inclusive eu aprendi com esse livro aqui coisas que eu ainda não sabia com a profundidade que foi colocado aqui. Alguns detalhes que eu não conhecia. Então, agir, né, pesquisar a história de sua igreja ou denominação. Isso aí fica, né, como se fosse uma lição de casa para nós. A gente ter um interesse maior, né, pela nossa história. Como vimos na semana passada, a religião vem com a colônia. Esse foi o nosso primeiro ponto. E aí dentro disso nós vimos, então, o Brasil colônia. Começa ali com o descobrimento em 1500. Os portugueses trazem a religião católica. Naquele período, religião e a religião estava dentro da monarquia. Então, todos os territórios descobertos, conquistados, colonizados, já vinha junto a religião ali do rei, né? E no caso português, então a religião católica. Padroado, então, era aquela questão de o rei ter uma espécie de licença por parte do papado, de uma forma assim que ele se tornava o protetor da igreja e também o beneficiário da igreja. Então ele ficava a cargo da coroa a expansão do evangelho nos territórios ali conquistados e descobertos, né? A gente viu que tinham apesar do catolicismo não ser, nós brincamos, né, nós não somos, não é o nosso time, mas nós temos que reconhecer que houve um certo zelo ali por parte do catolicismo no sentido de catequizar os nativos, né, os índios. Só que a gente vai ver uma questão bem diferente hoje, né? Houve uma outra catequização que é uma catequização que já é mais
familiar nossa, né? E isso aí é interessante. Ordem religiosa, então, era a ordem é, dos cavaleiros, né, que a gente viu semana passada. E então eles estavam envolvidos ali nos descobrimentos. E então em todo lugar para onde a coroa portuguesa fosse, né, estava envolvido ali a, a Ordem de Cristo, né, a chamada Ordem de Cristo. Por isso que as caravelas tinham essa cruz aí também, alguns... Não é a cruz de Malta, né, aquela cruz do Vasco da Gama, é diferente. Tanto é que essa aí é a cruz dessa ordem religiosa, né, da Ordem de Cristo, né? E é interessante pensar que esse aí eram os cavaleiros medievais lá que lutaram as cruzadas, né? Não eles propriamente dito, mas a ordem deles, né? E agora nós vamos, né? Religião vem com a colônia, a gente viu foi o ponto 1. Ponto 2, semana passada nós falamos sobre os jesuítas, né? E a sua missão. É interessante a gente lembrar que os jesuítas fazem parte da Contra-Reforma. Então, isso tem tudo a ver com o nosso livro aqui, porque nós vimos lá na Europa, século XVI, estava acontecendo a Reforma Protestante. E logo em seguida já ocorre a chamada Contra-Reforma, ou a Reforma Católica. Então, isso tudo aí acontece na primeira metade do século XVI, né? Então, anos 1530, lá na Europa, já estava se fazendo a Contra-Reforma, né? E o grupo mais, assim, zeloso do lado católico romano, nesse ato aí da Contra-Reforma, eram os jesuítas, né? E foram os jesuítas que vieram para o Brasil. Tinha um sentimento ali por parte dessa ordem de revanche em relação à Reforma, né? Então a Reforma ganhou espaço na Europa e então eles tomaram essa atitude de tudo bem, nós vamos ganhar o resto do mundo inteiro, então, né? Então olha só que coisa, né? Nós falamos, eles eram muito bem preparados e eles estudavam 12 anos, né? O sujeito estudava para se tornar um jesuíta. Mas o que nos interessa hoje é o outro time, né, que são os protestantes, conforme nós vamos ver. Então, os protestantes no Brasil, antes da transferência da corte. Então, descobrimento, chegada dos portugueses, 1500, e a vinda da corte acontece em 1808. Então, 300 anos depois, né? E antes da vinda da família real, vieram protestantes para cá, para o Brasil, e isso é o alvo do nosso estudo hoje. Então, vamos ver o que aconteceu, né? Então, vamos dar sequência à leitura do livro. Diz o seguinte aqui, para mim é na página 130, né? Para vocês deve ser um pouco menos aí. Aí diz assim: oficialmente, a Contra-Reforma chegou ao Brasil antes dos reformados. Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? No entanto, temos que prestar atenção aos franceses e holandeses, cuja entrada no Brasil trouxe a tiracolo missionários e pastores protestantes. Então, esses dois elementos é o que nós vamos estudar, né? Evangélicos, né, que na época eram chamados reformados, ou protestantes, vieram para o Brasil por meio da coroa francesa e também da coroa holandesa, né? Então, era a época dos reinos, né, o chamado o regime antigo, né? Então, antes de haver as repúblicas, eram as coroas que governavam, né? Ou os reis, era o rei, né?
que governava. Então, nós vamos ver agora. Então, primeiramente, os missionários franceses, né? Em novembro de 1555, né? Então veja aí, 1555, 1500 o descobrimento, a vinda dos portugueses, e naquela mesma década, né, do ano 1500 ali até 1559 já estavam aqui os jesuítas, né? Colonização, catequização católica. E em 1555, então, em torno de 50, 45 anos depois, então chegou no Rio de Janeiro o Durand Villagagnon e fundou a França Antártica. Não há consenso a respeito do que levou o grupo a fazer a expedição. Como um dos seus principais patrocinadores era Gaspar de Coligny, um líder huguenote, há quem diga que eles queriam encontrar um território de refúgio para os calvinistas. No início, Villagagnon ficou a favor dos protestantes. Ele escreveu para o próprio Calvino solicitando o envio de pastores que ajudassem a promover a ordem e a religião entre os colonos. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. O Gaspar de Coligny, vocês lembram, quando nós estudamos os huguenotes, né, que eram os calvinistas franceses, que teve a noite de São Bartolomeu, né? Nós vimos isso aqui numa das últimas lições. E tinha até a imagem lá, né, do Gaspar Coligny, era a imagem que estava naquela lição. Pois bem, ele é o líder político aí, francês, que incentiva a vinda de huguenotes ali, quando aconteceu essa exploração francesa aqui na costa brasileira. Então vamos pensar o seguinte, era uma tentativa de expansão, os países europeus estavam tentando crescer naquele momento além da Europa. Então, em primeiro lugar, era uma exploração, por assim dizer, econômica, política, né? Só que junto com isso, a igreja embarcava junto, né? E por aquela ocasião, né, a França, como a gente sempre fala, é aquela confusão religiosa, né? Aliás, a França é uma confusão em tudo, mas aquele primeiro momento, então, vem junto com aquela expedição religiosos, e esses são protestantes, né? Incentivados aí patrocinados pelo Gaspar de Coligny. Então vocês viram aqui que ele já adiantou, né, que o Villagagnon, né, é um sujeito assim. A princípio ele mesmo pediu ajuda, e ele pediu ajuda até para o Calvino, né? Ele pediu para que o Calvino mandasse, né? Ele, com certeza também o Coligny, pediu para que Calvino ajudasse mandando pastores e teólogos para acompanhar aquele projeto, porque era uma coisa bastante complicada, né? Então eles iam, as pessoas que se aventuravam aí nessas expedições não eram pessoas assim da melhor qualidade moral, né? E então tinha toda sorte de problemas. Então uma presença, né, uma atuação ali, até hoje se trata disso nesses termos, né? Tem lá o capelão do exército e coisa nesse sentido, né? Para atender pessoas que ficam assim numa situação fora do convívio social normal, e assim também era ali. Então tinha vários problemas, teve problema de suicídio durante a viagem, e também de agressão, tinha crimes, né? Então eles queriam, né, a liderança política ali queria ter alguém espiritual ali, alguém para tentar colocar um pouco de temor naquelas pessoas, né? Então vamos continuar aí. Continuando a leitura, né, diz aí o seguinte, né? Um novo grupo foi enviado para o Brasil. Estavam presentes 2 pastores, então o Pierre Chartier e o Guillaume Chartier, né? Não sei se é assim mesmo que lê o nome dele, né?
chegaram aqui em 7 de março de 1557, portanto 2 anos depois, né? E realizaram o primeiro culto protestante no continente americano, né? Então, bem interessante isso aí, né? O primeiro culto protestante no continente americano, né? Foi no Brasil. E isso é curioso, né? Porque a gente tem como referência de protestantismo nas Américas os Estados Unidos. Porque, de fato, os Estados Unidos foi a investida protestante que prosperou, né? E que construiu o caráter daquela nação. Mas, de qualquer maneira, a iniciativa inaugural, né, protestante evangélica nas Américas foi aqui no Brasil, né? Continuando aí o nosso livro, em 1556 tinham chegado mais 300 colonos, inclusive mulheres e crianças, enviados por Calvino. Entre eles havia católicos que entraram em conflito com os protestantes. E aí começam os problemas, né? Por alguma razão, Villegagnon retornou à fé católica e entrou em conflito com os pastores protestantes que foram expulsos da ilha onde habitavam os franceses, indo para o continente. Então, essa atitude do Villegagnon também é uma coisa bem assim marcante, né? Marcou a história isso daí. Porque no primeiro momento ele leva protestantes, ele está em contato ali com o príncipe dos protestantes, que era o Gaspar Coligny, né? Que era um sujeito ali, ele tinha uma certa linha da nobreza, e até Calvino está envolvido na questão, né? E depois, a hora que chega, lembra um pouco aquela situação que Paulo fala, né? Que quando numa determinada reunião ali chegou um pessoal lá da ala dos cristãos judeus, né? O apóstolo Pedro ficou meio balançado, né, com aquela situação. E Villegagnon, é claro, né, guardadas as proporções, né? Villegagnon foi muito além de ficar apenas balançado com a presença católica ali. Realmente ele virou, ele traiu, né? Ele foi um traidor aqui, né? Continuando aí, qual foi a reação então? O que sobrou ali, né? A coisa ficou feia mesmo, né? E os pastores protestantes tiveram que fugir, né? E aí coloca então o seguinte: eles resolveram retornar para a França, mas o navio que eles utilizaram começou a afundar. Conforme aparecer para vocês, o texto aí talvez tenha ficado melhor, né? Eles resolveram retornar para a França, mas o navio começou a afundar. E ao retornarem à terra, Villegagnon os prendeu e deu a eles questões doutrinárias para ser respondidas dentro de 12 horas. A questão foi o seguinte: eles tinham lá a ilha de Villegagnon, né? E eles fugiram da ilha para o continente, né? Porque esse lugar aí, França Antártica, depois a gente vai ver, fica lá na Baía de Guanabara. Então os franceses eles foram tentar pegar um pedaço do Brasil bem ali onde é o Rio de Janeiro, né? Eles não foram bobos, né? Eles pegaram aquele pedaço ali, aquela Baía de Guanabara, que é um lugar muito estratégico. E ali eles fizeram, né, conquistaram aquela ilha, e eles entraram em associação com os índios que viviam ali. Depois a gente vai ver as etnias que tinham ali. E ali, então, nessa ocasião aí, os pastores eles deixaram a ilha de Villegagnon e eles foram para o continente. Eles já tinham contato com os índios, eles foram recebidos lá pelos índios que povoavam ali, e também por outros franceses que já haviam tido problema com o Villegagnon lá na ilha, né? Inclusive lá, a primeira edificação que eles fizeram lá era o Forte de Gaspar Coligny, né? Foi dado o nome em homenagem ao Gaspar Coligny, que era o príncipe huguenote, né? Olha só que situação, né? Agora, os huguenotes ali, né, os protestantes, estão tendo todo esse problema. Continuando essa parte, né, então nós vimos lá que o navio deles
ameaça naufragar e eles não têm outra escolha a não ser voltar para a terra. A hora que eles voltam, o Villa-Gagnon prende eles, né? Acusa eles, né? Era aquela mesma questão. Então, assim, tristemente, o conflito lá da Europa veio aqui para, né, nessa primeiro investimento aqui de colonização francesa, já veio junto também as confusões ali da França, né, em relação à reforma. E o Villa-Gagnon, a hora que ele colocou essa situação diante dos pastores ali, falou assim: vocês coloquem aí no papel, né, questões doutrinárias, né? E a ideia era aquela mesma que a gente já viu, né? Já está cansado de estudar em história aí. O que se esperava fosse que eles negassem a fé, né? Então, e o Villa-Gagnon já conhecia eles bem, né? E o que eles produziram foi uma coisa que ficou marcada na história também, que foi a chamada Confissão de Fé da Guanabara, né? Eles colocaram no papel ali, em 12 horas, eles colocaram 17 artigos muito bem redigidos, né? Expressando ali toda a fé protestante, né? Toda a fé reformada. E é muito parecido com as confissões de fé que já tinham lá em Genebra, né? E isso marcou muito, né? Então aí tem até esse livro, né? A história dos primeiros mártires do cristianismo, porque eles vão ser mortos, né? E eles são declarados ali traidores, né? Traidores da coroa. É engraçado isso, né? Eles vieram num empreendimento da própria coroa francesa, né? Mas como lembra daquela frase lá do rei francês, né? Que é aquele rei também que uma hora era católico, outra hora era protestante. Aí no final ele mesmo falou: Paris bem vale uma missa, né? Então isso é fato, né? Então infelizmente. Então a tragédia na Guanabara, né? Esse livro aí do Jean Crespin. Então, Confissão de Fé da Guanabara, Confissão de Fé de La Rochelle, a religião cristã reformada no Brasil no século XVII, né, da editora da Cultura Cristã. Aí está o nome deles para vocês conhecerem, né, o Jean Martial, Pierre André e Jacques. São os três. Eu não vou me aventurar a ler o sobrenome deles aí, mas está aí para vocês verem, tá bom? Então esses aí são nossos irmãos ali que tiveram essa triste sorte, mas também deixaram um testemunho muito potente ali sobre a fé cristã evangélica, né? Então aí algumas imagens, né? Então aqui no desenho aqui abaixo, né, tem uma gravura aí, né, da conquista francesa ali da Baía da Guanabara, né? Os índios ali daquela região. Tinha um pouco de tamoios ali e tinha uma outra etnia agora que eu vou ficar devendo. E no desenho aqui então aparece, né, nesse mapinha, é um mapinha da época, tá? E é francês, né? Mer do Brasil aí, né? E aí então tem os Tupinambás que tinham ali, né? A etnia Tupinambá que estava aqui ao sudeste, né, da Baía de Guanabara. E ali tem a ilha de Villa-Gagnon, né, onde foi colocado o forte, né, do Gaspar Collini. Então aí é o atual Rio de Janeiro, né? E uma imagem de hoje, né? Então tá aí a ilha de Villa-Gagnon. Isso aí hoje é escola naval, tá? Então a Baía de Guanabara tá aí, né? Olhando lá pro oceano Atlântico aqui, né? Então aqui é a saída da Baía de Guanabara, o Oceano Atlântico, e aqui o Morro da Urca, né? Aqui bem no meio da cena aí o Morro da Urca. E aqui onde vocês estão vendo essa edificação, nessa pequena ponte aqui ligando ao continente, hoje duas pontes. Então eles fugiam para cá, né? A hora que o bicho pegava ali, eles
fugiam para o continente, né? Isso aqui é bem diferente hoje, né, do que era na época, né? E essa pistinha aqui é o aeroporto Santos Dumont, se eu não me engano. Certo? Aí no livro tem é, mais um trecho. Então veja alguns artigos da Confissão de Fé da Guanabara, o documento escrito por eles que se tornou a primeira confissão de fé reformada das Américas, né? Então olha que interessante, né? A primeira confissão de fé reformada das Américas é uma confissão brasileira, né? Tudo bem que não teve êxito, mas a gente guarda isso aí até hoje como isso aí seria um tesouro para nós, né? Vamos ver o que, que eles escreveram. Então lá no artigo 8º, né? O santo sacramento da ceia não é alimento para o corpo, como para a alma, porque nós não imaginamos nada de carnal, como declaramos no artigo 5º, recebendo-o por fé, a qual não é carnal. Então, o que, que eles estão eles estão ali batendo de frente? Um dos problemas que, por incrível que pareça, para nós parece uma coisa é, menor, né? Mas era por causa da ceia. Né? Um dos conflitos que começou a acontecer lá, a hora que chegaram na segunda expedição os católicos romanos juntos, né? Era a questão da ceia, a visão católica, né, da transubstanciação, e a visão protestante da ceia como memorial. Né? Então eles escreveram isso aí. E piorou a situação deles, né? Mas eles não estavam assim. Dizem que tem cartas do Calvino escrevendo para eles, né? E assim, as cartas são bem assim impressionantes, porque quem conhece diz que o Calvino prepara eles para a morte. Né? Sabe que não vai ter jeito de salvar. Né? E o Calvino fala mais ou menos assim: já que foi da vontade de Deus que vocês dessem a vida em testemunho, né? Mais ou menos assim. Preparando eles com honestidade mesmo, né? E eles receberam graça de Deus e eles aguentaram firmes ali, né? Não negaram. O artigo 11, né? Cremos que pertence só à palavra de Deus perdoar os pecados, da qual, como diz Santo Ambrósio, o homem é apenas o ministro. Portanto, se ele condena ou absolve, não é ele, mas a palavra de Deus que ele anuncia. De novo, né, eles colocam uma situação ali de atrito contra o catolicismo. Né? Eles também falam o seguinte, né, Santo Agostinho diz que não é pelo mérito dos homens que os pecados são perdoados, mas pela virtude do Santo Espírito, porque o Senhor dissera aos seus apóstolos: recebei o Espírito Santo. Depois acrescenta: se perdoardes a alguém os seus pecados, etc. Então, essa ordem aí que eles colocam. Então, primeiro os apóstolos, os primeiros cristãos receberam o Espírito Santo, depois vem a questão do perdoar pecados, deixando claro que quem perdoa o pecado é Deus, né? A pessoa que declara o pecado perdoado, ela só está fazendo isso com base na Escritura. Né? Cipriano diz que o servo não pode perdoar a ofensa contra o Senhor. Né? Então, eles faziam isso, era bem interessante, porque eles citavam os pais da igreja, e isso aí colocava o catolicismo em xeque, né? Porque o catolicismo reclama esses homens aí, o Ambrósio, o Agostinho, como santos do catolicismo. Né? E qual que era a jogada protestante aqui? Colocar citações desses homens do passado, esses chamados pais da igreja, que contradizem a doutrina católica. Né? A intenção aqui era mostrar que o catolicismo romano tinha se desviado do que uma igreja cristã deveria ser. Né? O segundo empreendimento missionário aqui, né, dentro dos protestantes, né, no Brasil, antes da vinda do Dom João VI e a sua família, né,
são os missionários holandeses que também vieram antes, mas eles vieram já mais perto, né? Olha aí, basicamente uns 70 anos ali depois, né? Então vamos seguir aí. Os missionários holandeses. Então, outra tentativa de trazer o protestantismo ao Brasil foi dos holandeses. Em 1624, os holandeses tomaram Salvador, mas foram expulsos no ano seguinte. Em 1620, tomaram Olinda, à procura de açúcar, e dominaram o Nordeste por um bom tempo. Então, o nosso Nordeste brasileiro, por um bom tempo, ele foi holandês, né? Uma coisa curiosa. Continuando aí o nosso livro, né, assumiu o governo o Maurício de Nassau, né, que é também um personagem da história brasileira aí, um holandês, né? E ele era um bom administrador. Ele era um cristão da Igreja Reformada da Holanda, né? Ele era humanitário e tinha certa tolerância religiosa inédita na América Latina, né? Você não tinha tolerância religiosa por parte do catolicismo, né? É bom lembrar que a Holanda tinha uma igreja estatal. Aqui no Brasil foi criado um sínodo entre 1642 e 1646, com dois presbitérios, Pernambuco e Paraíba. Então teve, por assim dizer, uma pequena Holanda ali no Nordeste brasileiro, né? E a igreja holandesa também era uma igreja ligada ao Estado, né? Só que com uma nuance completamente diferente, né? A Holanda, quando eles começaram as navegações, tentar conquistar territórios, eles já eram protestantes, né? Então essa é a diferença. Os católicos saíram na frente, porque eles tinham anos à frente, né? Séculos à frente, mas os países protestantes, depois que eles consolidaram a reforma, aí eles se desenvolveram, assim, eles, por assim dizer, eles tiraram o prejuízo, né? Ele continua aí, né? Além de assistir os imigrantes, trabalhavam assistencialmente com os indígenas, né? Que esse é um marco muito interessante desse trabalho missionário ali no meio da missão holandesa. Então foi preparado um catecismo na língua tupi e havia projetos de tradução das escrituras. Ocuparam igrejas católicas, isso aí vai dar problema, né? E tornaram essas igrejas católicas em templos protestantes. Templos protestantes, né? Você já imagina que isso aí vai dar guerra, né? Uma coisa interessante de se dizer aqui é essa característica protestante que era levar a escritura para a língua do povo evangelizado. E uma questão que havia por parte dos jesuítas. Os jesuítas, eles também tinham essa questão, né? Eles estudavam a língua nativa e eles ensinavam na língua nativa, mas a Igreja Católica, de um modo geral, certamente naquela época ainda não tinha essa noção de colocar as escrituras na mão do povo, né? E ainda mais depois da Contra-Reforma. Então, a Contra-Reforma fechou mais ainda a escritura dentro do clero. Então, nada de colocar a escritura na mão do povo. E, do lado protestante, o contrário, né? A igreja, um dos trabalhos missionários é colocar a Bíblia na mão do povo. Então, continuando. Desse período, a conversão de um índio é testemunho marcante para nós. Seu nome era Poti. Foi o primeiro mártir do Nordeste brasileiro. Leia alguns trechos da carta de Antônio para Opeba, governador dos índios, testemunhando sobre a fé do índio. Note que o texto citado preserva o português da época. Então isso aqui é um registro aqui que nós temos no livro, né? Esses dois aí que ele acaba de citar,
o Antônio Poti, aliás, o Antônio Paraupeba e o Pedro Poti, Poti porque era de Potiguar, né, que era a etnia indígena que povoava ali o Nordeste. Eles já tinham tido contato com o cristianismo em razão do catolicismo, já está presente ali, né? Lembra, já se passaram uns 120 anos do descobrimento do Brasil e da vinda da Companhia de Jesus ali, né? Os jesuítas. Então eles já haviam tido contato com o Evangelho, mas um Evangelho nos moldes católico-romano. E agora eles são reevangelizados, né? Mas eles nascem de novo ali no contato com o Evangelho, agora por meio da evangelização holandesa, né? Então esses dois sujeitos aí, eles marcaram ali aquele empreendimento, né? O Antônio Paraupeba, né? É claro que o nome dele não era esse, ele recebeu esse nome depois do seu batismo cristão, né? E o Pedro Poti, né? E aqui nesse trecho, então, que a gente vai ter é o Antônio Paraupeba. Eles viajaram para a Holanda várias vezes, tá? Eles receberam instrução, né, na Holanda, eles aprenderam. Uma coisa interessante, eles tiveram até holandeses trabalhando para eles na Holanda. Olha só que coisa, né? E aqui então é o Antônio, né, que ele acabou voltando e se tornando uma liderança dos índios, né? A intenção holandesa era que era transmitir a sua cultura europeia para aqueles índios, né? E que depois aqueles índios ajudassem eles na comunicação com o povo nativo, né, que era o povo. Então, uma coisa interessante, eles acabavam voltando para o seu povo e evangelizando o seu próprio povo, né? Vamos ver o que o Antônio Paraupeba aí falou sobre o Pedro Poti. O Pedro Poti, ele foi preso, né, aqui, já quando estava tendo ali porque Portugal foi, né, os portugueses aqui no Brasil, eles foram e reconquistaram aquilo tudo de novo, né? Então aí vem dizendo, né, o testemunho do Antônio Paraupeba sobre o Pedro Poti. E ele fala o seguinte, e está no português da época mesmo, né? Pedro Poti é regedor da infeliz nação. Regedor porque ele tinha uma autoridade assim administrativa ali sobre a organização indígena ali no meio dos holandeses, né? Ele era um tipo de um governador, né? Tendo caído prisioneiro dos portugueses em 19 de fevereiro de 1646, né, na segunda funesta batalha de Guararapes. Então, aquela guerra de Guararapes lá que a gente estuda na escola, é isso aqui. Ele foi barbaramente tratado por aqueles algozes, excedendo o que perpetraram a todas as crueldades por mais desumanas que se possa imaginar. Era constantemente açoitado, sofreu toda espécie de tormentos, foi atirado, preso por cadeias de ferro nos pés e mãos, a uma enxovia escura, recebendo por alimento unicamente pão e água e realizando ali mesmo durante 6 longos meses as suas necessidades naturais. Então ele viveu uma situação bem, bem difícil. E aí a carta continua, né? Como, por exemplo, quando se via cercado repentinamente de religiosos, né, e de alguns dos seus patrícios que o faziam subir a fim de continuamente o instigarem a abjugar a religião. Então ali o que o Antônio está descrevendo era que de tempos em tempos, né, o pessoal que mantinha o Pedro preso, eles chamavam ele para tentar fazer ele tornar atrás do protestantismo, né? E que ele retornasse à religião católica. E aí ele fala, né, acerca da religião protestante, a quem tem por hábito chamar de renegada heresia. Então eles chamavam os protestantes de hereges, né?
e a lançar-se no seio da igreja romana. Então eles estavam chamando ele para voltar, né? Além disso, empregavam todos os meios para que induzisse os outros de sua raça que se, conver, eh, que se conservavam fiéis ao serviço de vossas senhorias, né? Ele está falando ali, vossas senhorias, ele está falando da coroa holandesa, né? Ele está escrevendo aqui, ele está contando, né? O Antônio ele está contando para a autoridade holandesa os sofrimentos que os índios, né, potiguares ali estavam enfrentando, em especial o Pedro Poti, né? É, quando estava se travando ali a Guerra dos Guararapes, né? Então ficava a todo momento, né, eles sofrendo pressões a se passarem para o partido deles, né, que era voltar para os portugueses e voltar para o catolicismo, né? Tinha que ser as duas coisas, tá? Então você não podia voltar para o lado português sendo protestante, né? Você tinha que negar o protestantismo para ser readmitido, né? Prometendo-lhe dar imediatamente a patente de capitão e garantindo-lhe um futuro maiores vantagens. Então eles estavam tentando ali subornar ele mesmo, né? E aí ele conclui então dizendo: parece que o grande dia de misericórdia, parece que o grande Deus de misericórdia quis efetivamente, por sua especial graça, fazer daquela frágil cana, né, se referindo ao Pedro, um forte pilar da fé, pois ele, muitas vezes durante o período de 6 meses do seu martírio, conforme narramos, sendo rogado a abjurar, é, negar a fé, né? Negar seu juramento a Cristo, né? Respondeu sempre com ânimo inabalável. E, infelizmente, no final ele acabou não resistindo e morrendo, né? Mas ele morreu testemunhando da fé protestante, né? Crê só em Jesus Cristo, graça somente pela fé que nós somos salvos, sem obra, mérito humano, né? A igreja não salva, só o nome de Cristo salva, coisas dessa natureza. Ali uma imagem, né, um desenho da época, né, da época não, né, um selo aí, né, em comemoração ali a um empreendimento holandês ali. Então ali tem esse documento aí, né, até do Antônio Paraupeba. E ali mostrando esse período que eles viveram ali. Eles tiveram bastante progresso. Tem um documento muito interessante, você pode achar lá na escola Charles Spurgeon, quem quiser pesquisar na internet, sobre os holandeses no Brasil, né? E essa história aí, eles alcançaram ali um, uma espiritualidade muito interessante, né? Um crescimento cristão de fato muito impressionante ali, né? Inclusive o elemento ali, posteriormente a Igreja Católica mandou o principal representante deles ali, não me recordo o nome agora, o Padre Vieira, para tentar pôr ordem naquela bagunça, é claro, bagunça do ponto de vista católico português, né? De suprimir ali, de trazer aqueles índios de volta para a religião católica romana. E aí é interessante o que o Padre Vieira fala, né, para a autoridade portuguesa. Ele fala, ó, aqui a impressão que se tem é que tem uma nova Genebra aqui. Então acaba o que ele falou. É claro que ele não estava satisfeito com aquilo, né, mas acabou dando um testemunho, né. E aí o Reforma para hoje, né? Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, está falando de Jesus, né? Para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos, Hebreus 12:3. Então, com certeza o nosso irmão índio, né? Potiguar ali, ele tinha esse verso aí no coração. De que forma a vida dos calvinistas franceses e o índio Poti incentivam você a perseverar no Evangelho? Fica a pergunta para a gente, né?
Em último lugar, então, como eu falei, Dom Pedro II e o cristianismo, né? Vamos ver o que Dom Pedro II, qual foi, se ele teve alguma reação aí à fé cristã evangélica. Então, em 1855, chegou ao Rio de Janeiro o médico missionário escocês Robert Calley. Ele fundou duas igrejas, Igreja Evangélica Fluminense na cidade do Rio de Janeiro e a Igreja Evangélica Pernambucana em Recife. Calley veio para o Brasil ao fugir de intensa perseguição na Ilha da Madeira. Então ele já estava em território português e aí ele veio para cá. O Dom Pedro II era um sujeito muito tolerante, muito tratável, né? E então ele falou, não, vou para lá, né? Para o Brasil. Em Petrópolis fundou a primeira escola dominical no Brasil. Então olha que interessante, primeira escola dominical no Brasil fundada por esse médico escocês, né? Lembra da Escócia? Escócia, lá do John Knox, né? Protestante. Então esse Robert Calley, ele foi um sujeito bem importante para nós aqui. Primeira escola dominical fundada em Petrópolis por ele. Sua esposa Sarah Calley é escritora de muitos hinos que constam nos mais diversos hinários denominacionais. Então, quando a gente for cantar a próxima vez aí, vamos reparar nos nossos hinários, né, o nome da dona Sarah Calley, né, nossa irmã aí. Esse médico missionário se tornou amigo de algumas autoridades, inclusive de Dom Pedro II. Os dois se encontraram para falar das viagens do imperador para a Palestina. Que interessante, né? O Dom Pedro ele foi certa vez para a Palestina, né? Para a Terra Santa. Por suas relações de amizade, Calley influenciou a ampliação da liberdade religiosa no Brasil. Isso é interessante porque a gente tem por hábito ver a coroa portuguesa como extremamente católica, e de fato era, né? Quando vieram, né? Tanto com Pedro Álvares Cabral, quanto com o desenvolvimento da colônia, né? Os jesuítas, obviamente que eles eram católicos, né? Extremamente católicos, né? Mas aqui nós já estamos falando de 3 séculos para frente, né? E com a vinda da família real, já é uma mentalidade bem mais próxima dos nossos dias do que daqueles dias lá da Companhia de Jesus, né? Inclusive, o catolicismo tinha por assim dizer, a Igreja Católica Romana tinha um certo distrato com Dom Pedro II. Por razões, eles achavam, sabe aquela questão lá do padroado? Então o Dom Pedro II não correspondia muito bem a isso daí, né? E tudo indica que ele já estava caminhando no sentido, né, de ter uma abertura religiosa no Brasil. É bom que a gente tenha isso aí em mente porque nós vamos ser ensinados, né, por aí afora de que a liberdade religiosa foi uma conquista da República. De fato, a República veio em forma de traição, né? A colocação da República no Brasil foi uma traição ao imperador, à Casa Imperial, à Casa Real e até aos brasileiros, né? Então, os brasileiros eles não lutaram pela República, né? A República foi um plano, um projeto ali, o pessoal fala, né, um golpe por parte de setores do Exército, por partes da Igreja Católica também, né, um certo setor do catolicismo, mas não tinha apoio popular nenhum, né? Mas assim, infelizmente foi assim, né? Vamos continuar, né? Ficar muito aqui. Vamos avançar, né? No entanto, continuando aí o nosso livro, essa não foi a única influência cristã na vida do nosso segundo imperador. Então,
influência do Dr. Robert Kelly não foi a única, né? Qual será que foi a outra, né? Com a morte prematura da mãe de Dom Pedro II, né, a Dona Leopoldina, né, princesa da Áustria, né, que era mulher de Dom Pedro I, olha só, o Dom Pedro II foi cuidado por uma aia, né? O que era uma aia? Essa palavra é bem comum na Bíblia, né? Aia. Paulo fala sobre quem que é o aio? É aquele que cuida da criança nobre, né? Que ajuda ali na educação da criança, né? Que educou fundamentalmente o príncipe em princípios cristãos, né? Olha só que coisa que interessante, né? O, o próprio Dom Pedro II, né, ele organizou um catecismo com 61 lições desde a criação até a época deles. Então isso aí é uma coisa bem interessante de a gente pensar, né? O Dom Pedro II era um acadêmico assim sensacional, né? Dizem que ele conhecia diversas línguas, né? Ele fez de tudo para promover o desenvolvimento brasileiro, né? Ele e a sua família, eles amavam o Brasil, né? E eles faziam de tudo para trazer o melhor da Europa para cá. E isso nos ajuda a entender, além de outras coisas, como apesar de ser católico, ele defendia a liberdade religiosa, né? Ele nunca teve qualquer questão assim de afastamento, do sentido de... E isso às vezes era uma coisa, né? Porque as coroas elas eram muito preocupadas com a estabilidade, né? Então era... vamos seguir, né? Deixo você aí com a sua imaginação e eu fico aqui com a minha. Então uma imagem aí da viagem de Dom Pedro à Palestina, né? Palestina nada, né? A Israel. Então tá aí uma foto ali, né? Tá um pouco diferente, mas da onde eu busquei estava falando que esse é o Dom Pedro II, né? E aí o Dr. Robert Calley, né? Escocês aí, médico, né? Que veio para o Brasil, junto com a sua esposa Sarah Calley, que também foram muito importantes aí para o Evangelho ali ainda no século 19, né? 19, Dom Pedro II. E Dom Pedro II teve uma outra experiência bem interessante, né? Que nós vamos ver conforme a gente vai ver aí. Então, um fato interessante que devemos saber é que, em visita a Nova York, em 1876, né, Dom Pedro ouviu o grande pregador Moody, né, o D.L. Moody, pregador americano muito influente e importante ali da sua época. Então dizem que o pregador nunca se referiu a Dom Pedro, mas leia o trecho do sermão de Moody. Sermão que o Dom Pedro estava sentado na plateia lá assistindo. O que você vai fazer com Jesus? Um imperador não pode comprar o céu, mas ele pode tê-lo como um dom gratuito. O pessoal fala, né, que ele não falou isso pensando no Dom Pedro. Possivelmente não, né? Que a figura assim, né? A gente fala assim hoje, né? Nem o homem mais poderoso pode comprar o céu. E coincidentemente o imperador estava ali ouvindo aquelas palavras, né? Então isso aí ficou marcado, né? Depois ele disse que fez uma pausa e Dom Pedro inclinou seu assentimento. Então Dom Pedro fez positivo com a cabeça, né? Aquela fala do Moody. E aí o Dom Pedro depois ele falou: esse é um homem para ser ouvido e acreditado. Então ele não ficou com qualquer tipo de rancor em razão daquela fala
do Moody. Pelo contrário, né? Ele deu crédito ao Moody aí. Por isso que tem, né? Eu fico com aquela impressão, né? Será que o Dom Pedro II aí não foi convertido ao Evangelho, né? Sei lá, né? Vamos deixar aí nas entrelinhas. Outro fato digno de ser notado aqui é o amor de Dom Pedro pela Bíblia, né? Isso é o mais importante de tudo. Então, uma fala aí do Dom Pedro sobre a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Eu a leio todos os dias, e quanto mais a leio, tanto mais a amo. Há alguns que não gostam da Bíblia. Eu não os entendo. Não compreendo tais pessoas, mas eu a amo. Amo a sua simplicidade e amo as suas repetições e reiterações da verdade. Como disse, eu a leio cotidianamente e gosto dela cada vez mais. Então é algo assim que até, é, não sei, né? Impressiona a gente, né? Isso aí vindo da boca do imperador, né? Nossa reforma para hoje, né? Por meu intermédio reinam os reis, né? Um versículo lá que a gente começou. E os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Como é que você relaciona esse versículo à vida de Dom Pedro? Então chegamos ao nosso final, né? A nossa conclusão. E ao final do nosso livro também, né? Eu apreciei muito o nosso estudo com esse livro e creio que vocês também. E refletindo um pouco aqui sobre a história do Brasil, a gente fica pensando, né? Puxa vida, né? O Brasil, né? Realmente, nós demos graças a Deus pela colonização ter sido feita por um país cristão, mesmo sendo um país católico cristão, né? Muito melhor do que tivesse sido um povo islâmico, né? Então, graças a Deus que foi os portugueses. Às vezes a gente fica com um sentimento assim, né? Puxa, né? Por que não deu certo com os franceses? Por que não deu certo com os holandeses, né? Um professor de história, que eu gosto muito, o Rafael Nogueira, uma vez ele indicou o seguinte, falou assim, aponte qual grande nação hoje em dia nós temos que foi colonizada pelos holandeses ou pelos franceses, né? E não tem. E diferentemente, o Brasil colonizado pelos portugueses até fez sombra no próprio Portugal, né? Você vê que durante um tempo considerável a coroa portuguesa se transferiu para cá e aí houve até uma inversão, né? O Brasil que passou a ser a sede do Império ao invés de ser Portugal. Mas de fato é como se diz, né? O Brasil ele não é para ele não é para amadores, né? Depois a gente tem um imperador mostrando simpatia pela fé evangélica e logo na sequência vem aquele golpe republicano e aí muitos acham, aí teve a liberdade religiosa. Pelo contrário, aí depois teve entrada para o iluminismo, que é ateu, né? Então todos aqueles proponentes lá da República, né? Augusto Conte lá que influenciava eles não tinham Deus no coração, né? O Deus deles era a ciência, né? Então todos aqueles caras que influenciaram o Marechal Deodoro para ele ir lá e proclamar a República, eles não estavam comprometidos com a fé cristã, diferente até dos primeiros colonizadores que estavam, né? Mas assim, hoje nós vivemos um novo momento de, de florescimento da fé cristã, né, dos valores cristãos no Brasil. Então nós pedimos que o Senhor nos ajude, né, que isso possa ser construído com firmeza, né, como um castelo forte, né? Castelo forte é nosso Deus e que Ele abençoe nossa nação nesse sentido, né? Em nome de Jesus é a nossa oração.
Amém.